Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Antes de começarmos, quero te agradecer por estar aqui. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber até onde essa história pode tocar corações. Isso fortalece nossa comunidade. Agora, respira fundo. O que eu vou te contar hoje não é fácil. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou dividir com você uma história que ficou guardada no peito por anos. Aquelas que a gente acha que o tempo apaga, mas tem memórias que nem o tempo tem coragem de tocar. Talvez você se reconheça nesse relato. Meu nome é Marcelo. Durante muito tempo eu vivi como o filho perfeito. O que dizia sim, obedecia, nunca questionava. Aos 25 anos, minha carreira de atores estava em ascensão. Era minha terceira novela como protagonista. Por fora, tudo parecia perfeito. Por dentro, tinha alguém controlando todos os fios. Minha mãe. Roseli era intensa, forte, controladora. Desde pequeno dizia que eu nasci para brilhar na TV, que não podia desperdiçar meu talento como meu pai desperdiçou a vida dele. Ela falava isso com raiva nos olhos, como se estivesse me moldando para um destino que era dela, não meu. E por muito tempo eu deixei, porque no fundo eu achava que devia tudo a ela. Foi nessa época que conheci Luísa. Atriz, experiente, segura de si e calma. Luísa era o oposto da minha mãe. Falava baixo, ouvia com atenção, não me cobrava nada. Tínhamos quase a mesma idade, mas ela me tratava com igualdade. Algo novo para mim. Gravando cenas juntos, foi impossível não me apaixonar. O problema? Minha mãe percebeu isso antes de mim. No começo, eram piadas disfarçadas. Essa mulher tem idade para ser sua irmã mais velha. Tá de olho no seu sucesso, não em você. Se liga, Marcelo, você é jovem demais para esse tipo de mulher. Essas frases pingavam na minha cabeça como veneno. E eu, pela primeira vez, me vi dividido entre a voz da minha mãe e a minha. Mas eu escolhi ficar com Luísa, porque ela me fazia bem, simples assim. Levei Luísa para jantar lá em casa. Era só um jantar. Virou uma cena de novela. Minha mãe mal olhou para ela. Cortava minhas frases, servia vinho sem perguntar e soltava comentários sobre a idade da Luísa como se fossem sem querer. Quando Luísa foi ao banheiro, minha mãe me olhou e disse: "Se você não terminar com essa mulher, eu mesma vou dar um jeito." Eu ri, juro. Achei que ela estava blefando, mas não estava. No dia seguinte, ela apareceu no estúdio, sem aviso. Sorrindo como se fosse parte do elenco, abraçando produtores, puxando assunto. Depois, me chamou no canto. Ainda dá tempo de evitar o vexame. Termina com ela. Meu estômago virou. Luísa percebeu algo errado, mas não pressionou. Ela respeitava meu tempo. Foi o primeiro dia que errei uma cena. O diretor me puxou de lado. "Marcelo, você tá aqui, mas sua cabeça não." Ele estava certo. Na manhã seguinte, a bomba explodiu. Luísa de Campos mente idade. A atriz de 31 anos teria dito à emissora que tinha 23. Fonte: amiga próxima da família do galã Marcelo. Eu soube na hora quem era essa fonte. Liguei para minha mãe. Ela atendeu com voz calma. "Agora o Brasil sabe com quem você tá se metendo." Ela desligou antes que eu dissesse qualquer coisa. Luísa viu. Não gritou, não brigou, só me olhou, com uma dor silenciosa. "Foi sua mãe?" ela perguntou. Eu abaixei a cabeça. Ela sorriu de leve e saiu. Naquele dia eu chorei, como uma criança, não pela fofoca, mas porque eu sabia, estava prestes a perder a confiança de quem me amava de verdade. Se essa história está te tocando, se inscreve no canal e compartilha com alguém que já viveu algo parecido. Me conta, você já teve que escolher entre sua felicidade e a vontade da sua família? Depois da exposição, achei que Luísa fosse me deixar, mas ela ficou, em silêncio. Não me abraçava como antes, nem sorria como antes, mas estava ali. Até que um dia, no camarim: "Marcelo, preciso te contar uma coisa." Achei que ia terminar, mas ela disse: "Eu estou grávida." Meu mundo parou. Chorei, sorri, tremi.
Ela tinha medo da minha reação, mas eu só conseguia abraçá-la. Vamos ser uma família. Vamos dar um jeito. Ela sorriu, pela primeira vez em semanas. Por alguns minutos, eu acreditei que tudo ficaria bem, mas esqueci de um detalhe: minha mãe. 2 dias depois, a notícia vazou. Luísa estaria grávida de Marcelo. A atriz 6 anos mais velha tenta segurar galã com um filho. Era cruel, e era a minha mãe. Fui até a casa dela. Cheguei gritando, transtornado. Você não tem limites, está destruindo a mulher que eu amo. Meu filho nem nasceu e você já está machucando ele. Ela, tranquila. Esse filho é um erro, Marcelo. Ela quer um pedaço do seu sucesso. Você está doente, eu gritei. Doente é se deixar manipular por uma mulher rodada. Acorda! Você acha que esse filho é seu? Ali, alguma coisa em mim quebrou. Saí correndo. Fui para casa do meu pai. Ele me olhou e disse: Você ama a Luísa? Assenti, chorando. Então, lute por ela. Sua mãe já viveu a vida dela. Agora é a sua vez. Mas eu sabia, eu estava perdendo Luísa. E talvez já tivesse me perdido também. Porque lutar todo dia contra quem devia te amar é exaustivo. Luísa começou a se afastar. Chegava atrasada, evitava contato, recusava meus convites. Eu achava que era o estresse da gravidez, mas sabia a verdade. Bati na porta da casa dela. Ela abriu com os olhos inchados. Marcelo, eu não vou me casar com você. O silêncio doeu mais que grito. Tentei falar, segurá-la. Ela se afastou. Não é você, é o que te cerca. Sua mãe, as ameaças, a imprensa. Ela me chamou de lagartona, disse que armei essa gravidez. E se ela continuar, se usar nosso filho contra mim? Ela me abraçou forte. Eu te amo, mas preciso me proteger de tudo isso, até de você. Naquela noite, Luísa foi embora, sumiu, desligou o telefone, desapareceu das redes sociais. E como se não bastasse, no dia seguinte, minha mãe apareceu ao vivo num programa de TV. Com um jornalista sensacionalista disse: Se meu filho não quiser arruinar a carreira, precisa abrir os olhos. Essa mulher não presta. Essa criança ainda é uma dúvida. O país inteiro viu. As redes explodiram. A emissora me chamou para uma conversa de imagem. E eu, vomitando de nervoso no banheiro, pensando: como se sai de uma guerra que você nunca começou? Naquela noite, fui à casa da minha mãe. Não para brigar, para me despedir. Você venceu, mãe. Mas no dia em que meu filho nascer, você nunca vai conhecer ele. Ela ficou muda. E naquele silêncio, eu entendi que a mulher que me deu a vida tinha matado tudo que me fazia querer vivê-la. Luísa desapareceu. Uns dizem que foi morar com uma tia, outros que saiu do país. Eu não fui atrás. Saber que ela estava bem já doía o suficiente. 2 meses depois, chegou um envelope. Era do advogado dela. Um exame de DNA, confirmando: eu era o pai. E um acordo de guarda. Ela abriria a mão total. Você vai ser um bom pai, mas eu não posso viver com esse passado colado em mim. Cuide dele. E por favor, não me procure. Eu chorei por dias. Não teve final feliz. Não teve redenção. Só a realidade. Tive que aprender tudo sozinho. Trocar fralda, dar mamadeira, enfrentar cólicas, febre, perguntas sem resposta. No hospital, minha mãe tentou entrar. A enfermeira disse que só pai e acompanhante. Olhei nos olhos dela e disse: Você tirou a mãe do meu filho. Agora, você também está fora. Ela tenta ligar, manda presentes, mas eu não respondo. Não por vingança, mas porque agora eu entendo. Algumas pessoas fazem tanto estrago que mesmo com amor, a presença delas é uma ameaça à paz. Meu filho tem 2 anos, tem meu sorriso, o olhar da Luísa e perguntas que ainda não sei responder. Cadê minha mamãe? Ele perguntou há 1 semana. Eu respirei fundo e disse: Ela está num lugar onde as pessoas vão para tentar ficar bem, mas ela te ama muito. Ela só precisava ficar longe. A dor não desaparece, mas muda de forma. Vira força, vira motivação, vira amor por quem realmente importa. Se eu pudesse voltar no tempo, teria enfrentado minha mãe com mais coragem, protegido Luísa com mais firmeza, exigido respeito, não permissão, mas não dá para voltar. Hoje, sou pai, e é isso que me salva.
todo dia, porque quando ele sorrir, eu lembro que mesmo em meio à tragédia, algumas coisas ainda nascem puras.